Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos inaugurando o mês de outubro, o mês das missões. O último domingo desse mês também será a Jornada da Juventude, o Dia Nacional da Juventude. Quanta coisa bonita acontecendo neste mês de outubro. E nós começamos bem esse mês com este evangelho sensacional de Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32, que nos é proposto pela liturgia deste 26º domingo do tempo comum. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: para Jesus, o que se fala não conta, o que importa é o que se faz. Vou repetir: para Jesus, o que se fala não conta, o que importa é o que se faz. Para o evangelista Mateus, os líderes religiosos do povo são doentes terminais. Sim, doentes terminais de poder, para quem não há esperança. A ação de Deus, o poder de Deus, torna-se impotente contra eles. Como é que é isso? Pois bem, Deus pode tudo com o pecado e com os pecadores. O seu amor consegue, por exemplo, desmoronar o pecado. Mas nada Deus pode fazer contra aqueles que agem por conveniência própria, por opção própria. E é isso que fazem os sumos sacerdotes, os líderes do povo daquele tempo. Houve um precedente. Esses líderes estão furiosos com Jesus, porque Jesus, depois do episódio do templo, onde declarou que o templo era um covil de ladrões e expulsou os comerciantes de lá, esses sumos sacerdotes e os anciãos, que formavam a base do Sinédrio, da Suprema Corte daquela época, perguntam a Jesus com que autoridade ele pode fazer isso. E Jesus não responde, mas pergunta-lhes com que autoridade veio João Batista e eles não respondem. Por quê? Eles raciocinam entre si, dizendo: se falarmos que o poder de João vinha do céu, ele nos dirá: por que vocês não acreditaram nele? Se falarmos que o poder de João Batista vinha dos homens, temos medo das pessoas que acreditam que ele seja um profeta. Por isso, eles ficam, de boquinha fechada. Tudo que as autoridades religiosas fazem, decidem e agem é para a sua conveniência. No momento, é conveniente que não respondam. Mas Jesus não desiste e os exorta com uma parábola que é dirigida a eles, os líderes do povo, aos sumos sacerdotes e aos anciãos. Vejamos, começamos então a ler o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, de 28 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Jesus começa então a parábola perguntando: o que vocês acham? Portanto, está obrigando os seus interlocutores, os líderes religiosos, a responderem, porque eles tinham ficado antes em silêncio. E aí vem a parábola, a história contada por Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Voltou-se para o primeiro e disse: meu filho. Aliás, o termo é cheio de carinho. Poderíamos até traduzir esse meu filho como meu filhinho, porque é a imagem daquele que acaba de sair do ventre materno. Olha só o carinho com que Deus chama os seres humanos e Deus trata os seres humanos. Hoje, vai trabalhar na vinha. A vinha que conhecemos é a imagem do povo de Israel. Portanto, o pai está pedindo ao filho que colabore com a ação dele, com o trabalho dele. O que o Senhor pede é que colaboremos em sua ação criadora. E ele respondeu: não estou com vontade. Portanto, respondeu sem pensar, respondeu mal. Mas depois se arrependeu, diz o texto. Repensou aquela resposta. Acabou sentindo remorso e foi trabalhar na vinha, ajudar o pai como ele solicitou. Aí o pai vira-se para o segundo filho e diz a mesma coisa. Ou seja, faz o mesmo convite para trabalhar na vinha.
E esse filho respondeu: sim, Senhor. Literalmente, eu, Senhor. Aliás, deve-se ter sempre cuidado com aquelas pessoas que dizem muito prontamente: sim, Senhor. Mas ele não foi lá na vinha. Aqui, na denúncia de Jesus, há o apelo de Deus no livro do profeta Isaías, onde o Senhor diz, abre aspas, este povo me honra com os lábios, sim, Senhor, mas não com o coração. Ou seja, não com a mente, porque está longe de mim. Está lá em Isaías capítulo 29, versículo 13. Esse texto também se assemelha àquela censura que Jesus proferiu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, como está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Prossigamos. Leiamos agora o versículo 31 do capítulo 21 de Mateus, que vocês inclusive podem acompanhar. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Jesus complementa com uma incrível rapidez e veemência, dirigindo-se aos sumos sacerdotes e aos anciãos, aos líderes religiosos do povo, dizendo: qual dos dois fez a vontade do Pai? O evangelista ilustra mais uma vez qual é a vontade do Pai. E qual é essa vontade de Deus? Que colaboremos em sua própria ação criadora. E como se colabora na ação criadora de Deus? Comunicando vida às pessoas. Isso mesmo. Se colabora com Deus promovendo a vida em todas as suas dimensões. E aí a pergunta: qual dos dois cumpriu a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Eles são forçados a admitir isso. E Jesus lhes disse verdadeiramente, e sempre que Jesus começa uma frase dizendo verdadeiramente, é uma declaração solene que deve ser levada a sério. Ele diz: eu digo a vocês, cobradores de impostos e prostitutas, e aqui o evangelista apresentou os primeiros da sociedade, as pessoas consideradas mais próximas de Deus, isto é, os sumos sacerdotes e os anciãos, e agora o evangelista contrasta com essa elite, apresentando os últimos da sociedade, ou seja, os cobradores de impostos e as prostitutas. Justamente aquelas duas categorias para as quais o reino de Deus atrasava por vir. Era assim que diziam os sacerdotes e os fariseus. Portanto, na mentalidade religiosa daquela época, é por culpa dessas categorias, cobradores de impostos e prostitutas, que o reino de Deus não vinha, não chegava. Pois bem, Jesus diz, abre aspas, os publicanos e as prostitutas passam à frente de vocês. E aqui atenção, o verbo usado pelo evangelista, preceder, quer dizer, vos precedem, não é apenas uma precedência, mas é o tomar o lugar. Portanto, Jesus está dizendo que as prostitutas e os cobradores de impostos ocupam o seu lugar, ou seja, tomam o lugar dos líderes religiosos no reino de Deus. Então, Jesus contrastou nesta passagem os grandes, os considerados mais próximos a Deus pela sociedade da época, com os últimos. Por que ele faz isso? Porque, como dissemos no início, Deus nada pode fazer com aqueles que agem por comodidade, egoísmo, ganância e interesse próprio. Aliás, é o interesse o verdadeiro Deus desta casta sacerdotal no poder. Tudo que essa casta faz, o faz por interesse. Mas Deus pode com os pecadores, aqueles que vivem em pecado. Sua onda de amor pode convertê-los de verdade. Por isso, Deus tem sucesso com publicanos e prostitutas, mas não com líderes religiosos. Vejamos agora a primeira parte do versículo 32, que diz assim: porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Essa expressão caminho de justiça significa de fidelidade a Deus. João que era fiel a Deus e vocês não acreditaram nele. Eis a resposta
que os sumos sacerdotes e anciãos do povo não quiseram dar a pergunta que Jesus havia proposta antes. Ou seja, a autoridade de João veio do céu ou não? Agora Jesus lhes dá a resposta. Vocês não acreditaram nele, em João Batista. Os líderes religiosos são sempre refratários à ação de Deus. Em vão Deus lhes envia mensageiros, envia-lhes profetas. Eles são sempre fechados, não acreditam na proposta divina. É a tragédia. Aqueles que teriam de ensinar ao povo a vontade de Deus, eles são os primeiros a não conhecê-la, a não crer nela. Vejamos agora o término deste evangelho. Capítulo 21, segunda parte do versículo 32. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Olha só, vocês, pelo contrário, viram essas coisas, então não há desculpa. Eles testemunharam a ação de João Batista, mas vocês nem se arrependeram de modo a acreditar nele. Jesus está dizendo-lhes, aqueles que vocês consideram excluídos, foram atingidos, envolvidos pela mensagem de João Batista. E pela terceira vez aparece o termo arrependimento. Arrepender-se, que apareceu nesta parábola, o filho que arrepende-se de dizer não ao pai e vai e faz a vontade do pai. E depois esse verbo aparecerá para Judas, o Iscariotes. Então o evangelista é muito severo. O que ele está dizendo é o seguinte: o filho da parábola se arrepende. Até Judas, o traidor, depois se arrependeu. As autoridades religiosas não. São completamente refratárias, contrárias à ação do Senhor. Pois bem, após esta grande contribuição que Frei Alberto Maggi nos deu, eu me permito agora fazer as minhas considerações pessoais. E começo com uma frase que não há uma autoria reconhecida, mas que eu acho que vem bem ao encontro do evangelho deste domingo. Esta frase diz o seguinte: as únicas pessoas que se enfurecem ao ouvir a verdade são aquelas que vivem a mentira. Vou repetir: as únicas pessoas que se enfurecem ao ouvir a verdade são aquelas que vivem a mentira. Importa circunscrever bem o contexto no qual se encontra a parábola que Jesus nos propôs neste domingo. Ele entrou em Jerusalém na última semana de sua vida terrena e realizou uma ação radical e escandalosa no local do templo: a violenta expulsão dos comerciantes que exploravam os fiéis naquele lugar que deveria ser de oração e encontro com Deus. Está lá em Mateus, no capítulo 21, de 1 a 27. Quando interrogado pelos líderes religiosos da época, os anciãos e sumos sacerdotes, com qual autoridade fazia aquelas coisas, Jesus reage com outra questão. De onde provinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 25. Como esses líderes religiosos não lhe responderam, por receio do povo, Jesus os provoca, endereçando-lhes 3 fortes parábolas. Isso mesmo. A primeira é a parábola dos 2 filhos, essa que foi lida hoje, que está em Mateus 21, 28 a 32. Em seguida vem a parábola dos vinhateiros homicidas, que está em Mateus 21, versículos de 33 a 46, que será o evangelho do próximo domingo. E depois, finalmente, a terceira parábola do banquete do reino, que está em Mateus capítulo 22, de 1 a 14. Com essas parábolas, Jesus deixa claro 3 coisas. 3 coisas. Primeira, as lideranças religiosas não realizam a vontade de Deus. Segundo, eles se apossaram do poder e matam aqueles que lhes atrapalham. Terceiro, por isso eles não entrarão no banquete do reino de Deus. O maior desserviço que as pessoas religiosas e os líderes religiosos podem prestar a Deus é serem gente que fala uma coisa e pratica outra.
Jesus se orienta, como nos recorda José Maria Castillo, teólogo espanhol, Jesus se orienta pela ética dos fatos, não pela ética dos propósitos e palavras. Não por acaso há um dito muito popular entre nós que diz o seguinte: de boas intenções o inferno está cheio, o que está corretíssimo. Nos tempos atuais, assistimos ao triste espetáculo de observarmos cristãos e principalmente lideranças cristãs que pregam o desapego ao dinheiro, aos bens materiais, a necessidade de uma vida austera e simples, enquanto eles mesmos se parecem com tudo, menos com pessoas humildes e pobres. Falam de comunhão, diálogo, participação, porém são pessoas extremamente apegadas ao poder, desejosas que suas decisões, ideias e posicionamentos prevaleçam sempre. Criticam violentamente o sexo e as relações libertinas, enquanto ocultam, disfarçam e não assumem a sua própria sexualidade. E até mesmo protegem delinquentes sexuais. Pessoas assim são abominadas por Jesus, seja em seu tempo como nos dias de hoje. Há uma frase de Jesus que exprime bem o estrago que gente desse tipo provoca na comunidade e na sociedade. Abre aspas. Fechais aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Como está em Mateus capítulo 23, versículo 13. Vamos meditar seriamente sobre isso, meus queridos. E agora, para concluir esse nosso momento de oração, vamos fazer essa belíssima oração que você vai começar a ver aparecer na sua tela e que você pode fazê-la comigo. Sou também eu, Jesus, como os dois filhos da parábola. Às vezes prometo seguir-te, mas a língua é mais rápida que os fatos, ou a vontade é mais fraca que as situações. Às vezes desisto imediatamente. Confesso a ti meu fracasso e meus medos. E então penso nisso, trilhando lentamente o caminho que tu traçaste para mim. Por que somos tão fracos e pouco lineares? Tão complexos e confusos por pressões internas e externas? Talvez sejamos os únicos que te desagradamos, iludidos pelo nosso perfeccionismo e o gosto pela eficiência. Tu nos entendes muito além da nossa autocompreensão. Ignoras os momentos de cansaço. Não és tão duro a ponto de querer que sejamos inflexíveis. É por isso que tu elogias a mudança de mentalidade, se ela leva ao bem, e alerta sobre a incoerência, se ela leva ao mal. Por isso, tu concluís nos escandalizando, citando cobradores de impostos e prostitutas arrependidos, que nos precederão em teu reino. Se vencermos a tentação do julgamento, nós também teremos algo a agradecer pela tua misericórdia, já que somos tão bons em perceber o cisco e ignoramos lindamente a trave em nossos olhos. Mas, acima de tudo, na tua escola continuaremos crianças, aprendendo a perdoar-nos e a aproveitar o nosso tempo e a tornar as nossas vidas mais leves e vivíveis. Amém. Meus queridos, um abraço fraterno a todos, beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos e lhes conceda um ótimo domingo. Fique conosco na próxima semana, tem mais uma meditação do Santo Evangelho.